Olá, esse é o podcast do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje a doutora Marcela Markmann apresenta o artigo sobre o uso de gilteritinib como manutenção pós-transplante para leucemia mieloide aguda. Bom dia a todos. Meu nome é Marcela Markmann, sou R5 aqui do transplante da Unifesp. E hoje eu vou apresentar o estudo MORPHO, que ele consiste na utilização do gilteritinib como manutenção pós-TMO para pacientes com mutação do FLT3 e TD. Ele foi publicado no JCO desse ano. Então, para começar, eu vou falar de uma breve introdução da doença, né? A tirosina quinase FMS-like 3, mais conhecida como FLT3, ela é um receptor de tirosina quinase expresso em células progenitoras hematopoéticas e ela tem a função de regular o crescimento de células-tronco e também a sua diferenciação. Cerca de 20 a 30% dos pacientes com LMA eles são portadores de mutação nesse FLT3 e TD, que geralmente elas são localizadas na parte justa membrana do receptor. Essa tirosina quinase, quando ela está mutada, ela se torna constitucionalmente ativa, levando aí a uma maior proliferação e transformação celular, juntamente aí com outras mutações concomitantes. Então, a estratificação de risco de LMA mais atual que a gente segue é a da European Leukemia Net 2022. Ela utiliza aí principalmente características citogenéticas e moleculares da doença e a partir dessa avaliação a gente vai determinar o prognóstico e, consequentemente, o tipo de tratamento que a gente vai utilizar para cada paciente. Essa última classificação, ela mostra, inclusive, o prognóstico intermediário do FLT3 e TD, independentemente de carga allélica e mutação concomitante do NPM. É um fato que é diferente do que era preconizado na classificação anterior da Leukemia Net, que levava em consideração essas alterações concomitantes. Apesar disso, a presença da mutação do FLT3 e TD ela ainda confere um risco aumentado de recaída, e aí, portanto, a realização de um transplante de medula óssea alogênico em primeira remissão ela ainda é considerada uma conduta prioritária em alguns centros. Visando aí, então, a tentativa de aprofundar a resposta e promover uma remissão mais duradoura, alguns guidelines eles recomendam, inclusive, o uso de inibidores de FLT3, como o sorafenib e o midostaurin, por exemplo, num processo de manutenção pós-transplante, baseado aí em trials menores, que também tem algumas críticas relacionadas a esses estudos, como, por exemplo, a ausência dos inibidores de FLT3 antes do transplante na quimioterapia de indução. E aí a gente sabe que essa atualmente é uma conduta que é classificada, que é caracterizada como standard of care. Falando um pouco mais de DRM especificamente, né, a presença de DRM pré e pós-TME é um fator altamente preditivo de desfecho atualmente, mas por conta da instabilidade aparente durante o curso da doença, a pesquisa de DRM molecular pelo FLT3 com marcador, ela não foi historicamente utilizada. Metodologias mais atuais, como, por exemplo, a avaliação de DRM molecular por PCR e NGS, foram desenvolvidas para tornar o exame cada vez mais sensível e detectar níveis mais baixos de FLT3, inclusive em pacientes em remissão. Mas alguns estudos, inclusive esse que eu coloquei aí, que é a recomendação de 2021 da European Leukemia Net de DRM, sugere, então, que a positividade ela pode estar relacionada com maior risco de recaída, mas que essa recomendação mais atual relata que essas mutações dos genes das vias de sinalização, como por exemplo o FLT3, TDKD, KIT e RAS, geralmente elas representam um LMA residual, mas são subclones e teriam baixo valor preditivo negativo aí na nossa avaliação de DRM. Essas mutações aí seriam mais utilizadas em combinação com outros marcadores de DRM. Então, a questão que ainda fica, né, que ainda persiste, é para os pacientes tratados com a indução padrão preconizada para FLT3. O benefício dos inibidores talvez superaria os riscos em termos de toxicidade. Então, falando um pouco aí mais do inibidor do INIB, né, que é um potente inibidor oral de FLT3 atualmente aprovado para LMA recaído refratário e mutação do FLT3. Esse estudo que a gente vai discutir agora, mais conhecido como MORPHO Trial, ele foi desenhado para determinar, primeiro, se a terapia de manutenção com o gilteritinib traria benefícios em pacientes em primeira remissão submetidos ao TMO. E o segundo ponto é se a detecção de DRM ela podia ser útil para identificar pacientes que se beneficiariam desse tipo de tratamento. Então, esse foi um estudo fase 3, né, duplo cego, randomizado numa proporção de 1:1 entre o braço do tratamento e o braço do controle, que foi placebo. E os pacientes foram estratificados de acordo com a intensidade do condicionamento, se era MAC ou RIC/não mieloablativo.
O tempo desde o transplante até a randomização entre 30 a 60 dias versus 60 a 90 dias. E a presença de DRM, FLT3 e TD, no nível de profundidade de 1 × 10⁻⁴ ou mais, baseado no aspirado de medula óssea pré-transplante. Os critérios de elegibilidade para o estudo incluíram adultos com LMA-FLT3, que eles estavam aí numa primeira remissão atingida com até 2 ciclos de tratamento intensivo e com a pretensão de seguir com o transplante halogênico após a indução ou qualquer tipo de consolidação dentro de até 1 ano alcançada essa remissão. Um ponto que vale a pena a gente ressaltar é que não era obrigatório que o paciente utilizasse inibidor de FLT3 nessa indução. Não tinha também qualquer restrição quanto à fonte de doação do CPH, regime de condicionamento e também de profilaxia de GVHD. Então, falando mais da metodologia do estudo, né, os participantes eles eram inicialmente registrados antes do transplante e aí era feito um aspirado de medula óssea para confirmar que o paciente estava em remissão e para fazer uma avaliação de DRM pré-transplante. Depois do transplante, uma vez eles enxertando e sem ter apresentado o GVHD grau 2 a 4 com necessidade de prednisona de até 0,5 mg/kg, eles eram então randomizados para receber entre o D+30 e o D+90 após transplante a terapia da intervenção, né, que era o gilteritinib, 120 mg dia por 24 meses, ou placebo. Um detalhe importante aqui é que o tempo de manutenção, com relação ao tempo de manutenção, é bem difícil a gente manter esse tempo de 24 meses no cenário de pós-transplante halogênico, sem necessidade aí de um ajuste de dose ou até de uma possível descontinuação da droga. Antes da randomização também, os pacientes eram submetidos a uma segunda avaliação medular para confirmar a persistência da remissão e avaliar a DRM depois pós-transplante. Depois, baseado nisso, a gente pode ver que foram registrados para elegibilidade aí 488 pacientes, sendo 122 centros de 16 países. Desses, 356 eles foram randomizados, sendo 178 em cada braço do estudo. Com relação ao ensaio da DRM, o estudo ele avaliou aí os primeiros 2 ml do aspirado de medula óssea, e aí ele utilizou a avaliação do exon 14 e o exon 15 e foram amplificados pelo método do NGS. O endpoint primário do estudo era sobrevida livre de recaída, medida aí desde a randomização até o tempo de recaída morfológica ou até a morte, usando a população intent to treat. Os endpoints secundários incluíam aí sobrevida global, mortalidade não relacionada à recaída, avaliação do impacto de DRM em sobrevida livre de recaída e sobrevida global, e a avaliação do uso do versus o placebo em pacientes com DRM positiva e DRM negativa. Ponto importante que vale ressaltar também é que houve financiamento do estudo por 2 institutos e também pela empresa fabricante do Gilteri, que foi a Astellas. Então, falando mais da população do nosso estudo, a gente pode ver aqui que a mediana de idade foi de cerca de 53 anos, com a predominância ligeiramente maior no sexo masculino, e a maioria também de raça branca, norte-americanas e com um cariótipo de risco intermediário. Um ponto importante que vale destacar é que cerca de 60% dos pacientes eles utilizaram o inibidor de FLT3 pré-transplante, um pouco mais aí do que a metade, mas com a boa parcela aí dos pacientes sem terem sido expostos ao inibidor antes do transplante, na terapia de indução. Com relação ao transplante, a maioria foi HLA idêntico, tanto aparentado quanto não aparentado, com a predominância aí de um condicionamento mieloablativo. Também vale a pena a gente destacar que houveram mais de 30 regimes de condicionamento utilizados nesse estudo, em que mutações do NPM1 também foram concomitantes em cerca de 34% dos casos, mas não foi disponibilizada informações sobre outros tipos de mutações e também a carga alélica do FLT3. Sobre os resultados, né, a gente tem aí dos 356 pacientes randomizados, 270 ainda estavam vivos até a data do cutoff dos dados, com follow-up mediano de 43,8 meses. E aí, com isso, o estudo, no entanto, ele não atingiu o endpoint primário dele pré-especificado de sobrevida livre de recaída, não demonstrando aí uma diferença entre os grupos, com a sobrevida livre de recaída em 2 anos de 77,2% versus 69,9%. Com relação à sobrevida global também, em 2 anos também não foi diferente entre os dois grupos, de 80,7% no braço do gilteritinib versus 77,5% no braço do placebo.
O estudo também ele coloca em pauta uma análise de subgrupo, né, com relação ao impacto da possibilidade de DRM em relação à sobrevida, mostrando aí que o nível de pelo menos 1 vezes 10 a menos 6 ou mais foi associado com sobrevida livre de recaída e sobrevida global inferiores, independente aí do tipo de tratamento escolhido. Outro ponto é o impacto do uso do gilteritinib nos pacientes, comparando com placebo no subgrupo de pacientes com DRM positiva, modificando aí um desfecho de sobrevida. Diferentemente dos pacientes com DRM negativa, que não mostrou aí uma diferença estatística. Mas vale ressaltar que esse não foi o desfecho principal ou desenhado pelo estudo, e sim uma análise de subgrupo. Outros detalhes que ele coloca aí no corpo do texto é que no grupo dos pacientes que receberam inibidor de FLT3 antes do transplante, o gilteritinib ele teve um benefício em termos de sobrevida livre de recaída, mas sem diferença em relação à positividade de DRM nos grupos. E os pacientes que receberam funcionamento mieloablativo, eles tiveram uma sobrevida global melhor do que os pacientes que foram submetidos a transplante RIC, independentemente do status da DRM. Com relação à análise de segurança também, os principais pontos levantados foram que houve um aumento de incidência de mielossupressão e de infecções associadas aí com o gilteritinib, e a mielossupressão foi a causa mais comum de interrupção do tratamento. Cerca de 52,8% dos pacientes no braço do gilteritinib completaram os 24 meses, né, de tratamento de manutenção, comparado aí com 53,9% dos pacientes no braço do placebo. Além disso, foi visto também que o uso concomitante de azólico ele foi associado com um aumento de concentração de inibicérica, mas foi um dado que teve bastante variação entre os participantes. Por fim, a gente pode concluir que o estudo dele foi negativo, né, para os desfechos primários de ganho de sobrevida livre de recaída, com o uso do gilteritinib de manutenção pós-transplante. Mas nas análises secundárias, foi visto que os pacientes que são submetidos a transplante em primeira remissão com DRM molecular positiva, eles poderiam talvez se beneficiar dessa manutenção. Em contraste, os pacientes com remissões mais profundas, os pacientes com DRM negativa molecular, eles talvez não necessitariam ser expostos aos efeitos colaterais relacionados ao tratamento, comparando aí com o placebo, porque não houve diferença estatística. E, por fim, o estudo ele também reforça a importância da utilização do FLT3-ITD como marcador de DRM, apesar de todas as questões que já foram levantadas na introdução com relação aos dados de estudos prévios, mas que estudos posteriores, a partir dos dados desse trial, eles devem trazer mais informações aí para a gente entender um pouco mais da biologia molecular e de como a gente pode manejar de uma maneira mais adequada essa doença. Obrigada. Discussão. Bom dia a todos. Eu particularmente gostei de ter lido o artigo. Achei um artigo interessante, com alto grau de evidência, se tratando de um ensaio clínico randomizado, duplo cego, multicentro, fase 3. É um desenho do estudo muito bem fundamentado. Quando a gente vai avaliar os braços, né, a população mais homogênea, um grau de detalhamento muito importante. Aí a gente utilizando pesquisa de FLT3 na análise da DRM, FISH, regime de condicionamento. Então, um detalhe importante em ambos os braços do paciente, ambos os braços da pesquisa. Achei interessante o fato de avaliar não só a eficácia da medicação, mas quando utilizar, se tratando de uma medicação com potencial mielotóxico. Então, o estudo traz aí para a gente análise de eficácia, mas também desfecho secundário, os pacientes, de fato, qual a característica desses pacientes beneficiariam. E aí, trazendo um ponto para a pesquisa de FLT3 em doença residual mínima, né, em DRM. Então, assim, o estudo mostrou para a gente que não teve ganho de sobrevida livre de recaída, não teve significância estatística, mas quando a gente vai avaliar subgrupo, esses pacientes com DRM positiva se beneficiariam. Então, o estudo levanta a possibilidade da gente incluir, claro, quando tiver condições, quando a gente tiver uma estrutura para isso, incluir a pesquisa, né, com esses métodos mais novos, NGS, esses métodos de amplificação de DNA, para poder avaliar se realmente, nesse perfil de pacientes, a gente encontra um benefício que o estudo mostrou. Claro que foi uma análise de subgrupo, a gente vai precisar de estudos posteriores para poder definir isso melhor. Uma pergunta que eu tenho aqui é, se tratando de uma LMA, onde a gente existe uma doença grave, onde existe uma probabilidade razoável de cura,
a avaliação de sobrevida global, nesses casos, não seria mais interessante do que uma avaliação de sobrevida livre de recaída? Pensando do ponto de vista seria mais interessante a gente avaliar esse desfecho como desfecho primário? Fica aí meu questionamento. O Breno já pode responder aqui. Posso fazer o comentário primeiro? Pode, cara. Bom, então em relação ao artigo, como o Lucas disse, né, um artigo muito bem elaborado, né, um artigo duplo cego, né, um fase 3, multicêntrico. Uma coisa que eu achei legal do artigo inicialmente, que ele tem um perfil altamente heterogêneo, então você podia fazer indução com ou sem inibidor de SLT3, você podia fazer qualquer esquema que você quisesse pro TMO, inclusive de profilaxia de GVHD, então ele deixa bem aberto em relação a isso. Mas uma coisa que eu senti falta foi que ele não conseguiu estratificar os pacientes. Então ele mesmo fala que ele não sabe que tinha pacientes mais de risco adverso, mais de risco intermediário, como é que funcionou em relação a isso, tinha mais pacientes com, sei lá, TP53 mutado, alguma coisa do gênero. Ele não conseguiu fazer essa estratificação. E ele não atingiu, né, o endpoint primário do estudo, que seria avaliar essa melhora no tempo de recaída, né, da doença, mas na análise subgrupo ele percebeu que pacientes com DRM positiva, eles iam melhor se eles fizessem esquema de manutenção. E ele já sabe, né, que DRM positivo é, sim, um fator de pior prognóstico para esses pacientes, então a população em questão realmente ter um impacto positivo seria muito bom. O follow-up dele, eu achei que foi um follow-up adequado aí, 48 meses, né, 44 meses, ali, quase 4 anos. E ele vai de encontro com aquele artigo que a gente discutiu, não sei se foi ano passado, ou foi no começo desse ano, que era do Soracenib, que é aquele estudo que a gente viu que era uma coorte chinesa lá o estudo fase 3, que saiu no Lancet. E lá naquele estudo a gente... Ano passado. Né? Lá eles teve melhora de overall survival e teve uma melhora também de RFS, né? Então aí a gente, não sei se a gente pode comparar o estudo com o outro, mas lá teve, né, essa melhora. Então, eu acho que esses são os principais pontos que eu achei, assim, do artigo. Posso, né? Comentar? Claro. Bom dia, eu queria comentar também aqui. Eu concordo com o que foi falado a maioria, pelo Breno, pelo Lucas. Eu acho que é um estudo que o ponto forte dele é que, assim, o N muito grande, multicêntrico, com muitos regimes, mas isso não deixa de ser também uma coisa para ficar pensando. Eu até procurei aqui material suplementar, eu não encontrei. Não sei se vocês têm acesso a ele aqui, eu não sei quais foram os condicionamentos que eles fizeram no mieloablativo, no RIC. Então isso aí eu fico pensando qual que é a TBI que eles usaram, se isso também vai ter alguma implicação. É um estudo que não representou a população negra praticamente, chega de 1% da população representada, metade da população asiática. Outra coisa dele, eu vi aqui, eu acho que esse estudo hoje não muda muito a prática, pelo menos pelo que eu entendo. Eu acho que é um benefício muito marginal de uma doença que é potencialmente curável, que nem o próprio Lucas comentou, e com um grau de toxicidade muito importante. A gente vê que mais de 80% dos pacientes tiveram efeito adverso com esse medicamento e teve uma descontinuação de quase 20% do uso da droga no que tomou. E a questão da doença residual mensurável, eu acho que é bem do que o Breno falou. Eu fico também me questionando se o grupo que já está com doença residual mensurável negativa já não ia ir melhor mesmo sem ela, e o positiva realmente já ia ir pior. Mas que, assim, pensando em não sobrevida global com benefício com ela, assim, de recaída, eu fico, assim, um pouco reticente ainda de usar essa droga. Para mim não é um benefício tão exuberante como era que esperado, que alguns outros inibidores de FLT3 já demonstraram. Mas é um estudo muito bom, um N muito grande, multicêntrico, com os resultados interessantes. Bom, em relação, então, primeiro à discussão, né, do trabalho, então, esse estudo até tinha sido apresentado no IRA, o Caio, ano passado, acabou discutindo um pouco esse trial, né, a gente em alguma das nossas discussões, a gente já conhecia os dados preliminares, depois foi publicado, né, na JCO, o estudo fase 3, acho que o desenho do estudo é o que a gente estava esperando, né? A gente queria saber um resultado, né, de um outro inibidor, né? A gente já tinha dados com sorafenib, então o Ibrutinib já tinha dados, né, em recaída refratário, e acho que faria sentido colocar nessa situação. Então, é um estudo bem desenhado e, né, que é uma pergunta pertinente para a prática clínica. Em relação aí à questão do XLT3, da introdução do artigo, né, porque a mudança da Europeanic Mimetic para FLT3 tirando a carga alélica e passando para risco intermediário, então a carga alélica
algo que é difícil de padronizar, né? Então, também isso foi um dos motivos para tirar como certificação de risco da European Alchemia Net. E também, né, a questão de virar tudo risco intermediário um dos argumentos é pelo uso de inibidor de FP3 já na indução, né? Que mais? E aí, em relação à padronização do tratamento, né? Então, toxicidade, aí, como já foi falado também, então, a gente tem os dados de 24 meses, quase ninguém consegue, e é isso mesmo, né? A gente vê na prática clínica que qualquer manutenção, não só a FT3 pós-transplante, ela é bem dificultosa de fazer mesmo, é tóxica e tal, né? Então, isso a gente acaba vendo na prática clínica. Aí eu já vou ter que pular aí, né, para falar do estudo chinês, como o Breno já falou, né? Então, o do chinês ele tinha menos tempo, era 180 dias, né? Então, aí talvez isso ficou menos descontinuação, apesar que tinha também. De estudos que a gente tem, né? Como até o Pedro falou e o Breno falou, então, além do chinês que teve ganho de sobrevida global, a gente tem o sormeio fase 2, mas eu vou me focar no fase 3 do chinês. Os problemas do fase 3 a Marcela já falou, né? A questão é meio que ao contrário, né? Só 30% tinha feito no sorafenib na indução e aí acabou fazendo na manutenção. Talvez por isso que teve ganho de sobrevida global, é um dos questionamentos. Em relação ao endpoint, né, que o Lucas questionou, tem uma coisa, né, que chama análise amostral, né? Então, para você atingir o seu endpoint, você calcula o quanto você vai ter de ganho que você esperado e você faz sua análise de cálculo amostral e o tempo para isso. Então, é muito mais rápido e mais fácil você colocar um endpoint com sobrevida livre de progressão versus sobrevida global. Então, esses trials são muito caros e quem patrocina quer ter o dado mais rápido, né? Então, ao meu ver, é isso, né? Por isso que colocaram como endpoint. É o mais relevante? Eu concordo que sobrevida global é mais relevante. Sobrevida de progressão você pode ver ele tratar esse paciente, enfim. Mas, ao meu ver, é por isso que foi desenhado dessa maneira. FLT3 como DRM, legal, vários saindo em direção que é um bom marcador, mas, né, ratificamos aqui. Você tem que saber como é a sua FLT3. Uma pessoa que faz, vocês podem ver aí, né, coloca, né, 10 a menos 4, enfim, né? Até acho que está projetando aí a Marcela. Tem que conversar com a pessoa que faz FLT3 que você tenha essa sensibilidade, né? Não adianta você usar um exame que é para diagnóstico e você querer usar para DRM. Então, não é isso. Então, converse com a pessoa que faz biologia molecular para ter certeza disso. E ainda em relação ao estudo, desculpa que eu pulei a ordem aqui, o Beno falou, né? Faltou estratificação de risco e tem uma estratificação de risco genética. Concordo que não é o melhor, né? Eu gosto do DRI, várias críticas ao DRI, mas é algo que tenta padronizar isso da doença e remissão pré-transplante. Então, é algo que é mais fácil da gente comparar com os outros estudos. Então, faltou heterogêneo, né, como está mesmo muito heterogêneo, muito regime de condicionamento, muitos regimes de profilaxias diferentes, e aí é um ponto fraco do estudo, mas mesmo assim, o JCO não foi um problema, mas para mim é um ponto fraco, assim, né, parece. E aí, talvez alguém vai definir e falar, mas na prática clínica é assim, está mais perto da prática clínica, mas sabe, como um estudo clínico desenhado, talvez não fosse né, talvez tentasse padronizar. Semana passada a gente teve um estudo fase 2 menor, sim, a gente conseguiu padronizar, né? Então, é um outro ponto. Bom, e aí, né, chegando ao finalmente, né, é um estudo que foi desenhado com endpoint, esse endpoint é negativo, né? Então, tem que ficar bem claro isso, né? Isso é um estudo negativo. A gente, vamos extrapolar o dado? Vamos, mas é algo que, ao meu ver, você levanta uma questão, porque não foi desenhado para aquilo. Toda aquela questão de cálculo amostral, para demonstrar significância estatística, é para o endpoint primário. Secundários, não, como o próprio nome diz, né, secundário. Então, talvez, né, eu gosto dessa ideia, né, falando de modo geral, estratificar, fazer estratégias baseadas em DRM, eu acho que é o futuro da oncohematologia, né, falando de um modo geral. Mas, quem pode fazer tal, é algo de discussão, não algo que esse estudo não suporta isso. Falar, talvez nesse paciente eu vou forçar um pouco mais, mas não é por isso. Então, é mais uma pergunta que a gente gostaria de saber. Acho que é isso aí, né? Aí a gente vai falar, mas aí o sorafenib, o bioteretinib, o Dostaurin, tem outros trials, né? Tem Dostaurin de manutenção também, acabei não citando o trabalho, mas aí qual que é o melhor, né? Então, acho que o que tem mais lá de manutenção é o sorafenib, né? Tem esse estudo fase 3, tem todo o problema desse estudo. Eu gostaria de usar nesses pacientes, eu acho que, né, nesses pacientes aqui tem sorafenib, mas tem outras estratégias, né? A gente tem o trial com o venetoclax também nessa situação, a gente vamos saber o resultado, uso de DLI,
profilática, doença preventiva, então é um campo de muita discussão, mas acho que é isso. Eu queria perguntar para os R4, 5 ou 3 também, que pode. Se chegou um paciente que eu anemia com FLT3, né? Você se induziu, melhor dizendo, foi induzido, consolidou outro serviço e não tinha feito inibidor de LFLT3 em nenhum momento ainda, esse paciente. Aí ele chegou para transplantar e esse paciente tem uma DRN por monofena negativo. E daí você transplantou o paciente aí. O que vocês fariam no pós-transplante, nesse caso, hoje em dia? Vendo esses artigos que a gente já discutiu. Ainda a gente só tem DRM com cimetria? Que em geral é isso, né? O padronizado pelo European Climanet é isso. Mas eu falei que assim, o que hoje acho que a gente tem mais dado é com o sorafenib, mas tem que ver outras coisas. Tem que ver qual que foi o condicionamento que o paciente fez, se é foi mieloablativo, se está com doença residual mensurável já negativa, o status pré-transplante dele. Eu acho que hoje é difícil, não dá para saber, não tem assim o caso publicado desse jeito para falar de dado, aí tem que ficar extrapolando os dados. Não sei se tem o certo ou errado assim para isso, mas acho que assim, se fosse para escolher um hoje e com acesso a DRM, acho que sorafenib, tá fazendo nesse contexto que você falou. Eu acho que eu concordo com o Matheus também, os dados do estudo do sorafenib realmente demonstraram melhores, né, teve ganho sobre a vida global e em comparação a esse estudo do iltretinib foi usado por um espaço de tempo menor, né? Então, até mesmo em relação à toxicidade, quando a gente observa isso, o sorafenib acaba ganhando nesse sentido, né? Apesar de que também é um estudo com limitações. Acho que no momento eu escolheria sorafenib, sim, para esse tipo de paciente, mas acho que o estudo do iltretinib levanta uma questão interessante, acho que não foi mencionado aí, mas principalmente em relação geográfica, né? Quando a gente analisa, por exemplo, os pacientes americanos, pacientes asiáticos e europeus foram diferentes nesse estudo também, né? Na análise de subgrupo aí, parece que os pacientes americanos acabaram tendo um benefício maior em relação a outros tipos de população. E aí levanta uma dúvida até mesmo em relação ao sorafenib também, que só utilizou a população asiática chinesa aí nesse contexto, né? Então, acho que muitas questões são levantadas nesse estudo, a gente ainda não tem um standard of care, mas você pode personalizar a sua terapia de acordo com o perfil do seu paciente, né? E eu acho que a gente acaba encaminhando um pouco para isso, né? Se a gente tiver acesso a DRM com a sensibilidade adequada do FLT3, né? E se a gente tiver acesso a todos esses inibidores de FLT3, a gente pode, no futuro, né, com estudos melhores, maiores, com uma randomização adequada, a gente pode encontrar qual que é o perfil de terapia mais adequado para o seu paciente. Então, acho que a gente vai acabar encaminhando para isso. Eu concordo com vocês que é um estudo negativo, porque o antibody primário dele foi negativo, e a gente está vendo lá no subgrupo onde teve um braço que teve um benefício que era que a gente tinha DRM positivo, certo? Então, quando a gente tem um estudo que nem esse, sempre fica aquela dúvida, então o ideal seria fazer um estudo fase 3 com pacientes com FLT3 DRM positivo, e daí você vai avaliar se essa droga, de fato, vai ter significância, e ali vai ser o dado clínico correto. Mas nesse momento, para mim, seria antiético a gente fazer agora o versus placebo, se fosse fazer um estudo desse, tá? Acho que a gente teria, se fosse fazer um estudo fase 3 com iltretinib, com DRI positivo com a FLT3 antes, eu teria que comparar, acho que a terapia padrão, que ao meu ver, eu concordo com você, que o Convite falou, é sorafenib, tá? É um estudo que, como já criticamos no podcast passado, a minha ainda seria terapia padrão. Então, acho que no futuro, esse estudo aqui traz mais uma pergunta do que uma resposta, que é, será que o iltretinib vai ser melhor que o sorafenib, quem tem FLT3 positivo, quem tem FLT3 negativo, ele não ganhou nem do placebo. Então, eu acho que fica uma crítica até muito mais do que uma mudança de prática clínica ou algo do tipo, tá? Pelo menos é o que eu enxergo. Os outros problemas do estudo vocês já falaram aí. Vocês fariam com que eu fase 3 com placebo ou com sorafenib? Fase 3 head-to-head. Na inferioridade. Isso que o Coquito falou, até o pessoal quem critica, fala a favor do estudo, eles falam dessa estratégia diferente entre Europa, né, Ásia e Estados Unidos, né? Então eles falam do tempo de acesso, o tempo de o paciente começar a droga, né? Então que foi maior e menor nos Estados Unidos, talvez por isso que teve diferença na população norte-americana. Mas tá bom, acho que também é mais um questionamento. Acho que a gente acha isso, né? Tem como provar. Mas isso que ele pontuou, o pessoal, até quem defende, fala isso sim. E aí, outra coisa, a gente acabou não falando, né, da questão que o iltretinib, ele também teve, a gente discutiu, né, mas também em primeira linha, quando a gente falou em pacientes não terapia padrão, ele também foi negativo, né? Então, é uma droga interessante, né? Será que eles estão, fica o questionamento, eles estão errando no desenho do trial,
não é? E aí quem manda a droga, ou realmente a droga só vai responder naquele perfil monoterapia, né? Com aquilo que a gente já falou, né? No Admiro, enfim. Eu acho bem interessante aí essa discussão aí, né? Como que a gente utilizaria o ditretinib? É só em monoterapia mesmo, né? Interessante. E o filme de hoje é de muita pessoa. Vão ser Sinais, sabe, do Mel Gibson. É um filme que parece interessante, tem aquele suspense no meio, só que daí ele começa a se perder no meio, né, condicionamento. E o final é horrível. No final, você tem dentro de água, cara. O game tecnológico deles não vão ver que tem 70% de água. Mesma coisa que talvez aqui o final não foi favoreceu a droga, não. E acho que Sinais é o filme do dia aí. Eu gosto de Sinais, eu gosto do M. Night também, mas não é um filme sobre ET, né? Você vai vendo lá que é um filme sobre ET, não é sobre isso, porque você acaba se decepcionando, talvez seja isso. Podemos falar, então, não é um filme sobre PFS. Beleza, tá bom, né? 8h40 já. Tá, bom dia aí. Falou. Uau. Abraço. Então, por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.